Dona Samira, bom dia. Bom dia. Tudo bem, querida? Vou bem, e você? Tudo bem. A senhora tem uma pergunta para o João? Tenho sim. Bom Pode dia. falar. A minha pergunta é a seguinte. A minha filha, ela tem 12 anos e meio. E eu queria saber o seguinte, a idade sexual dela, digamos, é de 10 anos. Ela não tem sinais ainda de adolescência. E eu queria saber se isso significa que ela vai demorar para menstruar. Ou não, talvez não tenha nenhuma ligação. Ela tem 12 anos e meio. Isso, e não tem, ela tem, a gente procurou o médico por conta da estatura dela. Eu fiz o exame de idade óssea e deu realmente 10 anos, né? Ah, ela tá um pouquinho atrasada na idade óssea também, né? Só que a ginecologista explicou o seguinte, que a idade sexual dela, por exemplo, o corpinho dela, bate com o corpo de uma criança de 10 anos. Quer dizer que ela talvez depois que ela menstruar, ela vai ter esse estirão que ela não teve, ou no caso vai demorar mais para menstruar. Entendi. O que acontece é o seguinte, explicando para todo mundo, né? Quer dizer assim, tem crianças que podem estar se desenvolvendo, a gente tem um mapinha que você vê os ossos, você mede lá os ossos e vê o desenvolvimento dos ossos, você consegue ver a diferença entre a idade que a criança está mesmo e a idade física dela. Né? É isso que ela está falando. Entendi. E ela está com 12 anos e meio e por causa do tamanho dela, parece que já foram procurar um médico para saber se ela estava na estatura certa e realmente ela está um pouquinho atrasada, né? E a menina, quando menstrua, ela cresce muito pouco depois, porque os ossos fecham. Onde ia crescer, os ossos longos na ponta, eles têm uma estrutura que permite crescimento. Depois que menstrua, começa a rolar hormônios do tipo estrogênio, esse tipo de coisa, fecha, não vai crescer mais muito. Então, isso significa que ela está crescendo, ela não está tão atrasada, não. Ela precisa de acompanhamento, mas pode estar totalmente normal. Ela pode ser só um ponto fora da curva. Nem todo mundo é igual. João, a Tayane está dizendo assim que ela não está grávida, porque a menstruação dela já veio, a menina de 12 anos. Ah, sei. E que ela tem vergonha de falar para alguém. Então, só quero reforçar que você, mesmo com vergonha, você perca a vergonha, porque na hora de transar você perdeu a vergonha. Então, agora você perca para falar, não é, Tayane, João? não, mas é verdade. Então, agora você perca a vergonha e fale para alguém para você poder ir ao médico. Porque esse negócio de ter vergonha por partes, tem que ter vergonha. E depois, já que perdeu, vamos fazer o negócio direito, né, João? É aquela história, né? Entre quatro parentes ninguém tem vergonha de nada, né? O problema é que sexo é um tabu muito grande dentro da nossa sociedade. Então, ela precisa, e assim, não tem orientação. Sim. Não conversaram com essa menina, provavelmente. Como não, porque se ela não contou pra ninguém, tem vergonha. Exatamente. Não tem abertura, né? As pessoas, elas conversam sobre muitas coisas abertamente, mas sobre sexo ninguém fala, né? Então, por exemplo, eu sou um médico que lida de sexo. Mal sabem que eu existo. Porque, assim, você já viu alguém indicar um bom sexologista pra alguém? Não. Então, você pode perguntar pra alguém assim, eu tô com dor de estômago, você conhece um bom gastro? A pessoa fala, não, vai em tal gastro, excelente, ele lá da Paulista, tal. Agora, você nunca nem viu ninguém falando assim, nossa, eu tô com uma ejaculação precoce danada, né? Você conhece um bom sexologista? Nunca vi isso, né? Nunca vi também. Então, é difícil. Então, assim, o assunto é muito complicado. É verdade. Né? Ainda e a Tayane tá sofrendo com isso, ela é vítima disso tudo. É verdade. Né? Ela é reprimida, então ela precisa, procura o posto de saúde, conversa com uma amiga, vão as duas juntas num posto de saúde, ou então marca o seu ginecologista, vai, conversa. Mas tem que ir. Abre a mente, é saúde em primeiro lugar. Jorge, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você tem uma pergunta pro Dr. João? Isso, bom dia a todos aí. Eu queria saber porque é o seguinte, a minha filha tem 10 anos. E a mãe dela falou que ela menstruou faz pouco tempo. E devido a ele estar falando tanto de estimulação, assim, e acabou, esses projetos que existem hoje, que são pouco divulgados, referente à atividade sexual, né, entre adolescentes. Eu queria saber se, devido à sociedade tão assim banalizada como hoje, devido a vários atributos expostos, isso estimula mais o nosso adolescente. Eu não entendi direito a pergunta dele. Ele falou eu entendi ele dizendo que a filha dele menstruou 10 agora, anos. tem 10 anos. Agora, ao final... Jorge. Qual a pergunta, Jorge? Repete só um pouquinho o final, porque nós não entendemos. A sua filha menstruou agora, faz pouco tempo, ela tem 10 anos de idade. E qual é a sua dúvida, João? Então, eu queria saber, se ele está falando em estimulação, né? Eu queria saber se, devido à nossa sociedade tão exposta a vídeos, a danças, entendeu? Se as nossas crianças
eles estimulam a tendência é a piorar um pouco mais cedo, a despertar esses interesses. Sim, você tem razão, Jorge. É uma preocupação que a gente devia ter mesmo, porque você liga a televisão, o que se vê é sensualidade, né? O que chama atenção e o que vende, né, em mídia é sensualidade, é assunto sobre sexo, etc e tal. Realmente a sua filha está exposta a isso tudo, assim como os filhos de todos nós, e como nós fomos expostos também a isso tudo, né? Realmente isso influencia em muito na idade de maturação sexual. João, Lestat, ele diz o seguinte, que a primeira relação sexual dele... Vampiro, A primeira relação sexual dele foi numa casa de massagem na Rua Augusta, aqui em São Paulo. E ele quer saber se tem algum problema que ele possa sofrer agora na vida sexual dele por conta dessa iniciação lá na casa de massagem. Então, Lestat, você sofreu uma iniciação sexual como várias outras pessoas, vários outros homens também sofreram da iniciação sexual em um bordel, né? Isso aí pode não causar, pode ter sido traumático ou não ter sido traumático, que nem a gente estava falando antes. Se ele foi levado, você imagina que você pega um indivíduo de 12, 13 anos que deseja, é aquele menino que tem vontade, só que uma coisa é ter vontade, outra coisa é pegar e colocar na frente de uma mulher. Né? Uma mulher mais velha, mais experiente, que está cobrando para fazer aquilo. Então é totalmente diferente a situação, né? Então assim, ele pode sofrer uma experiência traumática? Pode. Agora, isso pode não influenciar em absolutamente nada na vida dele. Pode ter sido legal, ele pode ter ido lá, ter curtido, a menina ter sido compreensiva, ter tratado ele bem, ele podia estar se sentindo, assim, vamos dizer, um pouco tímido, mas se soltou, foi bom. Então pode ser bom, como pode ser ruim. Não existe uma regra. Se for ruim, faz o quê? Se for ruim, pode procurar um indivíduo especializado nisso. Por exemplo, eu sou médico clínico sexologista, pode procurar alguém como eu, ou um psicólogo sexologista. O importante é procurar para não levar isso para a vida inteira. Exatamente. Lestat, se você está tendo algum problema relacionado à tua sexualidade, ao teu desempenho sexual, se está tendo dúvidas e dificuldades, você precisa procurar um especialista da área. Alertando um negócio que é importante, os próprios colegas têm dificuldade, tanto os ginecologistas quanto os urologistas, eles têm dificuldade em encaminhar pra gente, pra nós que somos especialistas do sexo, né? Que somos especialistas, não, em sexo, não do sexo. Em sexo, que é a parte de sexologia clínica, né? Então, se tiver dúvida, procura na internet sobre sexologia, quem é sexologista, quem não é sexologista, para ir atrás e se informa bem, viu? Porque tem muito picareta por aí. Aliás, Doutor, na internet é um monte. A gente tem muitas perguntas aqui para você. Eu só quero... Sabe aquela Rafa que nós tínhamos falado? Era a Rafa? Era a Rafa. Ah, tá, desculpa. Você não sabe o que ela escreveu aqui, que eu só queria deixar, porque a Rafa, ela serve de um alerta. Então porque ela diz o seguinte, que ela é menina, né, porque tirou nossa dúvida, tirou. E que ela foi a primeira do grupo a perder a virgindade. O problema foi que as pessoas começaram a falar no colégio e a pressão psicológica que ela sofreu foi tão absurda a ponto de ser motivo de reunião de pais. Nossa senhora, então quer dizer, peraí, ela sofreu pressão por ter perdido a virgindade? Porque todo mundo começou a comentar. Por isso que é preciso ser prudente, né? É preciso ser prudente e eu já vi muito isso, inclusive eu já vi meninas virgens, tomando anticoncepcional para falar para as outras que perdeu a virgindade, mas não tinha perdido ainda. Gente do céu, que besteira, não? Já imaginou? Então, quer dizer, ela está se expondo a um monte de efeito colateral ainda por cima da medicação. Sem dúvida. Né? Por vergonha. Antes, a vergonha era, eu não sou mais virgem. Né? Ai, meu Deus, não sou mais virgem. Agora a vergonha é, ainda sou virgem, com 9, 10 anos. João, eu quero que você volte para conversar mais com a gente, porque tem muitas dúvidas ainda no ar, mas deixe seu contato, por favor. Quem quiser me procurar na internet vai achar no www.sexualidadevida.com.br ou blogdosexologista.blogspot.com, na clínica 3846-1572. Pode mandar pergunta no meu site, tem um espaço, pergunte ao doutor. Você pode deixar lá a pergunta, eu respondo para você, os contatos estão feitos. Obrigada, João.